Nessa aula, a gente vai aprender a extrair esse HTML que está aqui para componentes separados. Eu, na aula passada, pedi para vocês modificarem o for aqui para botar o for desse jeito. Eu fiz nesse componente, mas não fiz no de baixo. Agora eu acabei fazendo no de baixo, então vou dar um tempo para vocês observarem como ficou. A única diferença é que eu botei o for para dentro do div e esse for aqui para dentro do button. Agora o que a gente precisa fazer é criar componentes para cada um deles. Vocês vão ver que é um processo também bem simples. A pasta de componentes, o que a gente vai fazer é criar uma pasta separada para que os componentes não fiquem aqui nessa pasta principal. A gente vai criar uma pasta chamada game e dentro dessa pasta a gente vai criar o componente de tile component. Esse tile component é exatamente o componente que vai ser o nosso styles. A gente pode até modificar o nome dele para ser tiles component. De repente a gente pode até achar um nome melhor depois, mas por enquanto vamos usar esse nome. A gente vai vir aqui, deixa eu deixar isso aqui maior. A gente vai vir aqui e vai criar um módulo. Esse módulo ele vai usar o Phoenix Component, que é o módulo do Phoenix, que possibilita que a gente crie componentes que a gente chama de Function Components. O que são esses Function Components? São componentes que não necessariamente guardam estado. E não tem também, você não consegue chamar eventos dentro desses componentes, como por exemplo Handle Events. A gente chamou, quando a gente criou na primeira aula, o Hello World para mostrar para vocês como funcionava. Então, o Handle Event, por exemplo, é uma função que não funcionaria um Function Component, porque a intenção de um Function Component é que você consiga extrair pedaços de código, mas que são geralmente pedaços de código que você vai mostrar para o usuário. Então, você pode receber variáveis, atributos, e usar dentro desse Function Component. E você não tem a opção de adicionar eventos e algum behavior dentro desse component. Então, se você olhar aqui alguns exemplos, ele tem um card, por exemplo, que ele faz um wrapper num parágrafo. Esse aqui, por exemplo, o myComponent greet. E aí o greet é uma função dentro desse myComponent que só mostra um nome. Então, o que a gente vai fazer aqui no Tile Component é criar uma função chamada Tiles, que vai ser responsável por mostrar os tiles. Veja, isso é uma opção minha aqui, mas o que a gente poderia também fazer é criar só um módulo chamado Wordle Components. E esse Wordle Components teria todas as funções que a gente precisa. Teria o Tiles e teria o Keyboards. E são as funções que a gente precisa. Mas eu quis separar para mostrar para vocês que dá para a gente separar, dá para a gente ter uma granularidade muito alta dependendo do que você quiser fazer. Então eu vou tirar aqui, vou deixar só o Tiles. E aqui eu vou voltar com Tiles Component. Ok, o Tiles recebe o assigns. Esses assigns são todas as variáveis que a gente setar para esse Tiles. E aqui basicamente o que a gente vai fazer é vir aqui no index. Então a gente vai pegar esse tile aqui, certo? E vai botar aqui dentro. A gente vai criar aqui. Ok, a gente tem aqui, a gente não precisa passar nada por enquanto. Nossa, não precisa se preocupar em passar nada, porque a gente está pegando tudo daqui de dentro já. Então o que a gente vai fazer aqui é no index.x, a gente vai ter que fazer o alias. Agora vai pegar esse componente aqui e vai lá no index, vai importar ele. A gente vai usar ele como alias, na verdade. E aí aqui no index.html, o que a gente vai fazer é chamar ele dessa forma. Tiles component tiles. Por enquanto a gente não precisa passar nada para cá, porque a gente não está necessariamente precisando passar nada para o componente nesse momento, né? Então, beleza? Vamos fazer o mesmo com esse aqui. Vamos fazer o mesmo com esse aqui. Vamos copiar isso aqui. Vamos vir aqui e vamos criar o Keyboard Component. Ok? E aí, o que acontece? Esse cara aqui a gente já precisa se preocupar, porque ele recebe o Keyboard Lines. Então aqui a gente vai ter que também importar o Keyboard Line, Keyboard Component. Ok? E aqui no Assigns, bom, na verdade eu não preciso do ponto. Era basicamente isso aqui. E agora vai funcionar.
E aqui, como a gente já copiou, a gente vai também chamar o keyboard component, keyboard. E agora a gente precisa passar o keyboard lines. Então a gente vai estar passando aqui o keyboard lines, e vai vir do keyboard lines que a gente recebeu do Live View. Então a gente tem aqui o Live View, onde a gente está setando aqui o keyboard lines. Então aqui no index a gente tem acesso a essa variável keyboard lines e a gente está passando ela para essa função keyboard aqui do keyboard lines, do keyboard component. Então, vamos rodar, vamos ver se vai rodar. E aqui a gente tem os nossos mesmos componentes funcionando. Então a gente percebeu que consegue criar componentes e extrair o código do HTML. Veja como o HTML agora está muito mais simples, né? A gente claramente consegue saber que a gente tem o Tiles Component e claramente a gente consegue saber que tem Keyboard Component também. Então o Keyboard Component vai ter toda a lógica dele e o Tiles Component também vai ter toda a lógica dele. Então é isso para essa aula. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem participando e a gente se vê na próxima aula. Valeu!